Irmãos, nós vamos seguir, então, com a exposição do livro do profeta Malaquias. Você pode abrir sua Bíblia no texto deste profeta, capítulo 2, leremos os versos de 10 a 16. Malaquias capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem aceita das vossas mãos com prazer. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Senhor, tua palavra foi lida e agora será pregada, proclamada, e diante dela nós submetemos todo o nosso coração, mente, intelecto. Sabemos, Senhor, que se tua palavra não falar conosco, nós morreremos. Por isso pedimos mais uma vez a tua graça e a tua misericórdia, que o teu Espírito comunique a cada um dos irmãos aqui presente a palavra que o Senhor nos trouxe, a palavra que o Senhor tem dado, já deu há milhares de anos, Senhor, pelo profeta, e nós queremos ouvir o que essa mesma palavra tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus, submetemos a Ti a nossa vida. Nós queremos curvar, Senhor, diante da Tua palavra para que ela tenha prioridade nessa noite. É a nossa humilde oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa sequência em que nós nos propomos a falar à igreja nesses dias, expor o livro de Malaquias, tem sido desafiador. Cada dia que passa, eu disse aqui pela manhã que tive alguma dificuldade para juntar as ideias, juntar tudo aquilo que li durante essas semanas, porque é um texto do qual a maioria de nós está familiarizado em algum sentido, porque todo mundo, quando lembra de Malaquias, lembra pelo menos de duas coisas: do divórcio e do dízimo. O dízimo vai chegar o dia dele, daqui a pouco. Hoje, coube a mim falar sobre o divórcio. E o desafio foi grande, porque nos últimos 2, 3 meses nós temos gastado bastante tempo falando sobre isso. O pastor Guilherme fez uma série de exposições sobre esse tema. Claro que não só especificamente sobre o divórcio, mas sobre tudo que isso envolve em termos de masculinidade e femininidade, e por aí vai. Portanto, meus irmãos,
A minha intenção nessa noite é que esse texto, como foi hoje pela manhã, fale também ao seu coração aquilo que Deus quer nos trazer e já trouxe aqui pela vida do profeta. Já nos foi dado aqui todo o contexto histórico dessa época, né? Tanto eu como o Regis quanto o pastor Igor fizemos em nossas introduções uma perspectiva histórica do contexto em que tudo isso vai acontecendo, e aqueles que estão acompanhando têm se familiarizado com essa ideia de que o livro de Malaquias, então, é um problema basicamente sobre o culto a Deus, sobre a devoção, sobre uma postura pessoal de cada servo de Deus em relação à forma como ele cultua e se aproxima do seu Deus. Esse é o problema central no livro de Malaquias. Logo no início, nós falamos aqui que o povo perdeu a noção da própria identidade, né? E isso acontece conosco também. E quando isso acontece, vem as dúvidas, vem os questionamentos. E não diferente, esse povo aqui começa a questionar: Senhor, então, que história é essa? O Senhor nos ama? Está dando tudo errado com a gente? Que história é essa? Como é que eu posso confiar no seu amor? E aí o Senhor vai lembrar-lhes que a eleição, o Senhor diz com todas as letras: eu sempre te amei. Vocês que se esqueceram disso. E a prova de que eu te amo é porque eu escolho quem eu quero e rejeito quem eu quero. E o Senhor dá ali, logo no início dessa profecia de Malaquias, essa introdução que fere o povo, porque o povo já tinha perdido a sua identidade. Eu vou falar disso daqui a pouco. Logo em seguida, não bastasse ter perdido a noção de si mesmo, o povo, como o Regis pregou aqui, perdeu a noção de que a qualidade do seu produto ali, da sua adoração, daquilo que era produzido como culto a Deus, estava sendo oferecido de qualquer maneira. Então eles estavam levando animais doentes, né? Exatamente o contrário do que prescrevia toda a lei, e o Regis falou muito bem sobre isso para nós. Na semana passada, o pastor Igor também nos trouxe aqui a mensagem falando sobre a perversão do sacerdócio. Não só o povo tinha perdido a noção de si mesmo, da oferta, da qualidade da sua oferta, mas também a classe sacerdotal estava profundamente corrompida. Não bastasse o povo trazer os animais machucados e doentes, os sacerdotes encaravam e ofereciam aquilo como sacrifício a Deus. Terrível, uma cegueira espiritual completa, até esse ponto em que nós vamos discorrer então, na minha opinião, sobre o problema central cujo profeta quer alertar o seu povo. Ele começa aqui dando essa advertência, mas antes de lermos e voltarmos ao texto, é muito importante, meu irmão, você ter na sua mente uma noção que não pode falhar, nem na sua leitura bíblica e nem na sua devoção pessoal. A Bíblia vai falar sobre um traço da personalidade de Deus, que muitas vezes nós deixamos passar batido. E o pastor Guilherme já falou sobre isso aqui algumas vezes. Deus é ciumento. Deus é exclusivista. O Deus que você serve é um Deus que tem ciúme do seu povo. É por isso que eu escolhi o título dessa mensagem como um Deus santo que não tolera a infidelidade. E agradeço a Deus porque a última canção me remontou a isso. Um Deus santo não tolera a infidelidade. Por quê? Porque Deus é ciumento. Logo no início da Escritura, da Torá, da lei do Senhor, lá em Êxodo capítulo 34, o Senhor diz assim para o povo, não precisa abrir sua Bíblia: guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis, e os seus azerins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso,
Em algumas traduções vai trazer a expressão original ciumento. Deus é ciumento. E o ciúme de Deus é central na sua natureza, e nós devemos entender isso no sentido em que ele não coexiste de maneira nenhuma com outros deuses. Deus é extremamente impaciente com os ídolos que surgem no coração do seu povo. E essa vai ser, durante a trajetória do povo, né, na narrativa bíblica, o grande problema que todos os profetas vão encarar. Na verdade, o Senhor não só repugna isso, na verdade, ele considera uma abominação, como diz o profeta aqui em Malaquias, nós leremos daqui a pouco. É uma abominação a Deus o fato de haver deuses falsos que ocupem o coração do servo de Deus. Isso então vai nos remeter mais anteriormente a aquilo que nós insistimos em ensinar em nossa igreja. Os 10 mandamentos faz parte dessa lista dos temas mais importantes que todo cristão tem que saber, de cor, de preferência. E a nossa insistência, né, em se tornar membro da igreja, decorar os 10 mandamentos, o credo apostólico e o Pai Nosso, no mínimo, não é só para que você tenha em mente alguns versos das Escrituras, não é isso. Porque aqui, queridos, fica muito claro, e o Senhor vai lembrar isso logo quando Ele dá a sua lei. Lembra do primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra da escravidão, da servidão. Te tirei do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, muitas pessoas acham que cumprir os mandamentos de Deus é uma escravidão. Enquanto, meu irmão, você tiver uma imagem de que Deus dando ordens a você é uma escravidão, eu quero te informar nessa noite, você ainda não está seguindo ao Deus verdadeiro. Se ao olhar para os mandamentos, você acha que esses mandamentos são apenas imposições de um Deus arbitrário que estava lá no universo sem nada para fazer, e ele falou, agora eu vou fazer um monte de regrinhas, um monte de pode e não pode, e vou botar esse povo aí para escolher o que eles podem fazer e o que não podem. Esse é o nosso engano. Se você encara os mandamentos de Deus assim, provavelmente você não está vivendo a liberdade que o Deus de Israel tem para te dar. E muito provavelmente o seu coração está tomado por outros ídolos. Essa é uma verificação que você precisa fazer nessa noite. Você não pode ter uma divindade na sua vida que te escravize. Porque é disso que o Senhor está falando lá nos 10 mandamentos. E é disso que o profeta Malaquias vai começar o seu discurso, lembrando ao povo. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E o profeta vai dizer para eles, olha, por que então que vocês são fiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? E aqui o profeta, no verso 10, já está se remetendo ao problema da quebra dos mandamentos. E aí você pode me perguntar, qual que é a relação disso com o divórcio? A relação disso, querida, é que ser livre é ter capacidade, nós insistimos com isso aqui muitas e muitas vezes. Todos os pregadores, já você vai ouvir falar isso, que pisarem nesse púlpito, provavelmente vão te lembrar. Que ser livre é ter a capacidade de agir de forma correta. Ser livre de verdade é ter integridade moral para fazer escolhas corretas. Ao contrário do que muita gente pensa, ser livre não é fazer o que dá na telha. Por quê? Porque qualquer coisa que te exija uma devoção absoluta é um ídolo. Trabalho, dinheiro, a sua personalidade. Você acha, eu não mudo, eu sou assim, não vou mudar. Até a sua personalidade pode ser um ídolo, sabia? Até a sua dura cerviz pode ser um ídolo. Eu sou assim, Deus me fez assim.
Tem poemas sobre isso, né? Vou morrer assim. Gabriela. Mas o profeta é muito duro ao lembrar o povo sobre essas coisas. E ele começa logo dizendo: vocês se esqueceram da aliança. E é muito importante você lembrar que aqui o profeta, ele é um estudioso da palavra. O profeta tinha em mente vários e vários textos. E você sabe que nessa época ainda não havia versículos, capítulos, essa divisão toda. As pessoas liam, e era muito fácil se lembrar de uma aliança. Por quê? Porque isso ocorre dezenas de vezes em toda a Escritura. E para exemplificar, eu quero ir bem atrás, em Gênesis capítulo 17, quando o Senhor diz ali, 17:7, estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É óbvio, meu irmão, que o profeta está preocupado com a identidade nacional. Claro, qualquer judeu saberia disso, saberia te falar sobre isso. Deus tem uma preocupação e teve em preservar esse pacto durante toda a história, porque ele separou um povo para si. Então, é claro que a identidade nacional, né, o patriotismo, era importante. Mas Deus, durante toda a história, vai selecionando, vai escolhendo, dentre esses descendentes, aqueles do qual viria uma linhagem santa, sacerdotal. E o pastor Igor nos lembrou disso aqui ao citar aquele texto de Pedro. Lembra, né, quando ele falou sobre o sacerdote? 1 Pedro capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que o Pedro, centenas de anos depois, pelo menos quase 6 séculos depois, lembrando da mesma aliança que Deus havia feito com o povo lá no deserto. Antes do deserto, aliás, com Abraão, com Adão. E a linhagem, né, a partir de 7, é contada como uma herança perpétua, uma aliança que Deus estabelece com esse povo. Então surge aqui no texto o problema dos casamentos mistos. Por que Deus demonstra tanto ciúme? Porque, além de preservar a identidade desse povo, o problema era mais grave. Você vai ver isso também na história da narrativa bíblica. Vários homens, vários, comprometeram aí a sua integridade moral ao se misturar com os descendentes de estrangeiros. Há na cabeça de um judeu, né, e a lei judaica até hoje diz que judeu é aquele que é filho de mãe judia. E por que os judeus pensam assim? Porque se a sua filha, primeiro, se casar com o filho de um estrangeiro, ele, judeu, se casa a filha dele com um estrangeiro qualquer, um homem estrangeiro qualquer, então os judeus tinham na sua cabeça que os netos não seriam mais judeus. Porque a descendência é sanguínea, é passada pela mãe. E aí ele pensava, se casar o seu filho então com a estrangeira, os filhos já não seriam considerados filhos. Por quê? Porque essa mãe não é judia. A lei judaica é assim até hoje. E qual que é o problema disso? A Bíblia vai descrever. Lembra lá, vou citar só alguns, né? Balaão, todo mundo está lembrado, né? Balaão deu aqueles conselhos lá ao rei de Israel, dizendo, casa aí as suas filhas, né? Com os estrangeiros, né? E o próprio Deus, naquele evento em que faz aquela mula falar, né, o profeta começa a profetizar tudo ao contrário. Senhor, quão belas são as tuas tendas. Mas o contexto ali era que o profeta estava indo profetizar contra o povo de Israel, incitando o rei a casar suas filhas com os estrangeiros.
Sansão, quem não se lembra de Sansão? Apaixonadaço com a filha dos filisteus. Uau, ela é linda. Como diz os meninos lá na favela, tem que pegar. Essa é para pegar. Vai lá Sansão, cresce os olhos, na beleza, na cor da pele das filhas dos filisteus, e aí a história é trágica. Quem não lembra de Salomão? Incontentável Salomão. Não bastava uma estrangeira, tinha que ter centenas de estrangeiras. Seu fim foi trágico. Aquela mistura, tudo aquilo, levou a sua vida e o seu reinado à ruína. Quem não se lembra também do própria Jezabel, uma estrangeira que se casa com Acabe, e a história é tão trágica porque a filha de Acabe com Jezabel, ela se casa com o filho de Josafá, e esse casamento faz com que o povo se corrompa rapidamente. O reinado desse filho deles durou 1 ano. Deus teve que acabar com isso rápido, porque foi uma tragédia. 1 ano de reinado. Ele eliminou todos os seus irmãos. Veja, irmão, que Deus tem motivos para ser ciumento. E aí o profeta está lembrando tudo isso. É disso que se trata a aliança que o profeta está dizendo. E ele vai continuar no versículo 11. O que é isso? Que aliança que está sendo quebrada? A gente não é tudo do mesmo povo? Não sei. Olha o profeta dizendo, versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Veja que o pecado de Judá é denunciado publicamente. Não diferente dos nossos dias. Está lá o povo naquele tempo trocando a esposa de 40 por 2 de 20. É isso que eles estavam fazendo. E o profeta vai na veia. Vocês estão achando que a coisa está legal? Não está não. Isso é abominação ao Senhor. Vocês se esqueceram da aliança. Meu irmão, a quebra do pacto da aliança traz consequências danosas para a vida de todo cristão. Talvez você ainda não se convenceu realmente de que ser cristão não é apenas cumprir um monte de regras que te privam de um monte de prazeres. Seguir a lei de Deus é viver em liberdade, vai ser assim para sempre. Porque a lei de Deus vai te mostrar quem você é. É só em Jesus Cristo que você tem um encontro consigo mesmo. A lei de Deus, ela te põe em contato com o que você é, com as suas estruturas. Você só pode ser gente de verdade se você for livre. Porque isso vai mudar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Obedecer à lei de Deus, então, te leva a ter relacionamentos corretos, postura correta, discernimento correto. Te leva a fazer escolhas morais corretas. Não é à toa, querido, que a Bíblia vai denunciar isso o tempo inteiro. Por quê? Porque só o conhecimento de quem você é em Deus é que te torna capaz de ser realmente livre. Você só pode ser livre em Jesus Cristo. Porque os mandamentos de Deus são uma forma de Deus preservar e enriquecer a sua liberdade. Pastor Guilherme disse isso aqui centenas de vezes. Ouvir e obedecer às leis de Deus é uma forma de Deus preservar a sua integridade. É uma forma de enriquecer a sua liberdade. Não se esqueça disso. Isso fica muito evidente se você voltar de novo nos 10 mandamentos e se lembrar que quando você quebra o primeiro, invariavelmente você vai quebrar todos os outros. Não tem jeito. Quando você esquece que só há um Deus, e que esse Deus é zeloso, e é interessante porque lá no texto de Êxodo,
quando o Senhor acaba de pronunciar toda a descrição do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da casa da escravidão, o Senhor diz, porque eu sou Deus zeloso. Êxodo capítulo 20. O Senhor dá o porquê de não ter outros deuses diante dele. Porque ele é ciumento. Ele quer você como propriedade particular. Deus é zeloso. Então, meu irmão, se você quebra esse mandamento, você vai quebrar todos os outros. É o que está acontecendo aqui. Veja se não tem uma conexão direta. Porque você vai quebrando os mandamentos, você vai chegar então, e aí a gente pode exemplificar com exemplos do nosso dia a dia. Se você deixa de olhar para Deus, você vai fazer imagens. Você vai escolher os seus ídolos e vai querer controlar a sua própria vida. É isso que trata do segundo mandamento. Não farás imagens. Não tem nada a ver com fazer um postezinho e colocar aqui não, meu irmão. É algo que está à sua mão para você controlar. Você acha, o seu emprego pode ser um problema de quebra do segundo mandamento. E aí você começa a falar, não, eu preciso então de me sustentar, Então, que isso? Tem que trabalhar. E quando você assusta, você não tem um dia mais para o Senhor. No mínimo, você já está quebrando o quarto mandamento. E por aí vai. Quando assusta, você é ladrão. E quando for tratar dos dízimos e ofertas aqui, é assim que o Senhor chama o povo. Vocês estão fingindo, vocês estão achando que está trazendo dinheiro aqui e que eu estou satisfeito, vocês estão roubando. Roubando em quê? A gente dá o dízimo direitinho. Não, querido. Quando o primeiro mandamento está quebrado, você se torna adúltero. O problema que está acontecendo aqui, você se torna assassino. Lembra do que João diz? Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você não ama a Deus, os seus relacionamentos não podem ser corretos, então você vai odiar alguém. E nesse caso aqui, os homens estavam odiando as suas mulheres. E a coisa vai agravando ainda mais, porque quando chega nesse nível, nós chegamos lá no último mandamento, que é o mandamento da cobiça. E Tiago vai dizer, lá no primeiro capítulo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de ter sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É assim. Não pense você que você tem controle sobre sua vida, não. Muitas pessoas vão pensar sobre isso e vão se enganar, dizendo, não, eu vou cometer esse pecado aqui, porque afinal de contas, nós estamos na graça, não estamos na lei mais, A graça perdoa tudo. A graça é muito jóia, porque eu posso pecar até o último dia da minha vida, que lá no último segundo, quem é salvo, tem aqueles chavões idiotas, Salvo uma vez, salvo para sempre. Meu irmão, duvide da sua salvação, se este é o seu pensamento. Se você acha que vai controlar o seu pecado até o último dia da sua vida, a sua vida já está coberta de cobiça. Você é controlado pelos seus olhos, pela sua barriga, pela sua cobiça. Você já quebrou todos os outros mandamentos, você só não sacou isso ainda. Você só não percebeu que está perdendo há muito tempo. Você está achando que vai poder ficar pecando até no último dia o Senhor vai te limpar? Não vai não, porque você está sujo. Você está morto, como diz o profeta aqui. Isso é abominação a Deus. Porque a graça, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela te habilita a fazer tudo por graça. Porque aí você tira o peso de cima das suas costas. Você não precisa mais ficar evangelizando o seu colega 24 horas por dia, porque se você não evangelizar, sei lá, se ele morre amanhã, ele vai para o inferno, Então Deus vai me cobrar. Então, olha que peso. Não, meu irmão, quando você estiver cheio da palavra de Deus, isso transborda naturalmente. Não precisa ficar forçando a barra, não. É assim que a graça funciona. Você fica cheio dela e esse negócio sai para fora. Transborda, é assim que funciona. Está achando que você tem poder sobre a sua vontade? Você está caído e não percebeu.
A graça não te atingiu. Está achando que controla pecado? Não, meu irmão. É isso que o profeta está denunciando. O que o profeta está dizendo aqui é exatamente isso. O povo já estava caído e não estava percebendo. Pelas perguntas durante o livro, você percebe. A primeira pergunta que eles fazem, eu preguei isso aqui na abertura, né? Senhor, está dando tudo errado com a gente. O Senhor não nos ama mais? Deus fala, eu sempre te amei. Vocês que estão fora da aliança. Eu te elegi, sempre te amei. Você que não está vendo. Eu disponibilizei todos os meios para você. E você perdeu. Perdeu, playboy. É. Se fosse hoje, o profeta te diria, eu te dei Jesus, o que mais você está querendo? Você está precisando de quê? Eu já fiz tudo por você. Mas a sua cobiça, ela te faz pensar que você vai aproveitar aí os seus poucos anos de vida que te restam para você curtir. E aí você vai num infeliz de um psicólogo e fala para você, tem que ser feliz. Não ouça. Não ouça. Não ouça porque você não é guiado pelo que você sente. Você é guiado por um pacto que Deus fez com você de preservar a sua vida até o último dia. E você vai perseverar na promessa que Ele te fez. Independente do que você está sentindo, isso não importa. Não importa. E é isso que o profeta está lembrando para o povo aqui. É isso que o profeta está lembrando, porque o que eles estavam fazendo é abominação. E veja, meu irmão, que até agora, né, por mais duro que seja a palavra do profeta, ele ainda nem aplicou esse texto, que é o que ele vai fazer agora. Ele vai dizer lá no verso 13, leia na sua Bíblia. Além disso, além de estar cego, vocês aí, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro, de gemido, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Meu querido, se você acha que está no controle, você está perdido. O que o profeta está dizendo aqui, que Deus não quer o seu jejum de Coca-Cola, de chocolate. Não. Vou fazer um jejum de chocolate, porque isso é um sacrifício. Eu vou morrer. Chocolate, né? A pessoa tem compulsão por chocolate, Coca-Cola, cerveja, não importa o que seja. Deus não aceita. Vou fazer uma campanha de 200.000 sextas-feiras. É isso que o profeta está dizendo, meu irmão. Não vem não. Não vem não, que isso não resolve nada. Vocês estão chorando à toa. Porque para onde vocês deveriam olhar, vocês não estão olhando. Vocês já caíram e esqueceram de enterrar. Vocês só não sacaram que vocês já morreram há muito tempo. Por quê? Porque vocês quebraram a aliança que Deus fez com seus pais. O autor de Hebreus vai lembrar isso. Vai lembrar que essa classe estava corrompida. E não adianta o seu sacrifício, sabe por quê, meu irmão? Porque o autor de Hebreus, como disse o pastor Igor aqui a semana passada, ele descreve isso com total integridade, dizendo, o sacrifício de Jesus foi suficiente, uma vez por todas. Porque antes era necessário que os sacerdotes, uma vez por ano, se apresentassem a Deus, pedindo a Ele, levando a Ele sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas Hebreus capítulo 7 diz que Jesus fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou naquela cruz. E você ainda está achando que é o seu desempenho que vai te levar para o céu. Vai fazer com que Deus olhe para você e se comova com a sua performance. Vai não. Convença-se disso rapidamente, querido. Ouça a voz do profeta. Convença-se que você não tem controle sobre os seus pecados.
E se você ainda é dominado por seus pecados, pelo que você sente ou deixa de sentir, o seu coração está tomado por ídolos. Esse é o problema que o profeta está apontando aqui para o povo. Essa aliança é perpétua. Essa aliança que o Senhor fez com o seu povo é eterna. E Deus é ciumento e vai zelar por isso para sempre. E veja a aplicação. Me lembrei muito ao ler aqui esse trecho até o verso 13. Me lembrei do apóstolo Paulo. Porque o profeta dá a sua teologia e depois ele aplica. E qual o melhor lugar para se aplicar uma teologia? Na nossa carne, na nossa família. E aqui, queridos, como faz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, ele dá a aplicação desse texto falando do quê? Do casamento. É por isso que o casamento é um tema caro ao cristianismo. É por isso que o pastor Guilherme disse aqui, chamem aqueles militantes do que quiser, mas não chama de casamento não, porque casamento é um negócio sério, é um negócio caro para o cristão. Se dois homens querem se unir, chamem isso do que quiserem. Isso não é casamento. Ainda que numa sociedade plural isso seja possível, não tem problema. Mas não chama de casamento não, porque você não sabe o que implica um casamento. E aqui o profeta vai pegar mais pesado ainda, trazendo a aplicação, dizendo aqui, olha, vocês me perguntais, versículo 14, por quê? Por que o Senhor não está aceitando nossas ofertas? Por que eu faço jejum de Coca-Cola e Deus não recebe? Minha vida não muda. O profeta vai dizer, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Sabe o que o profeta está lembrando aqui, querido? Em outras palavras, na versão atualizadíssima, ele está dizendo, você não consegue ser fiel nem àquele pacto que você fez no altar, você está querendo me enganar? Você não é fiel nem à pessoa que está do seu lado, que você fez um pacto e me chamou para testemunhar. Que história é essa, tá achando que você está sendo fiel a mim? Você está achando que vai largar a sua mulher e eu vou continuar te escutando? Você está achando que vai largar o pacto que você está fazendo aí, com essa pessoa que você está vendo, e vai achar que eu estou rindo para você? É isso que o profeta está dizendo. Você não consegue ser fiel nem à sua esposa, você vai ser fiel a mim? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. É isso que o profeta está dizendo. Não é isso? Muitas pessoas acham que a Bíblia não fala o suficiente sobre casamento. Meu irmão, se você não entendeu ainda que o casamento é uma instituição divina, e ela é divina porque, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, e o pastor Guilherme disse isso, ouça lá, está lá no site da igreja, o significado teológico da masculinidade. O pastor diz com todas as letras, o casamento é uma representação. O casamento de um homem e de uma mulher representa o casamento de Deus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja. E você fez um pacto de testemunhar isso durante a sua vida, até que a morte te separe. Está entendendo, meu irmão? É porque se você não consegue ser fiel a isso, o problema é que o seu coração está cheio de ídolo. Você já quebrou um monte de mandamento e está achando que o Senhor está rindo para você. Não está. Deus não aceita o divórcio porque ele foi chamado para ser testemunha. Deus não aceita o divórcio. Deus não aceita que você abandone a esposa para casar com a filha dos gentios, porque aos olhos de Deus isso significa profanar a sua santidade. Você está comprometendo a sua posteridade. Lá no primeiro mandamento o Senhor também diz, ele é fiel até a quarta geração com aqueles, né? O Senhor se ira até a quarta geração com aqueles que são fiéis. A ira dele dura pouco tempo. Mas com os que são infiéis, a ira do Senhor dura até
1000 gerações. Leia Êxodo capítulo 20, para você entender que Deus não está brincando. Quando o povo se contamina, a ira de Deus se estende por 1000 gerações. Você está comprometendo seus filhos. Você está comprometendo seus filhos. A aliança matrimonial é um sinal dessa união de Deus comigo e com você, meu irmão. Quando você está casado, você está testemunhando com a sua própria vida o que Deus vai fazer, o que Jesus fará ao buscar eu e você, para se casar conosco. Um segundo motivo pelo qual Deus odeia o divórcio é porque Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E o profeta faz questão de lembrar isso aqui, ó, no versículo 15. Não foi o Senhor que fez os dois um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Essa pergunta, qualquer judeu ia lembrar de um texto clássico. Por que um só? Onde a Bíblia fala um só pela primeira vez? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e serão os dois uma só carne. E aí nós temos que lembrar o que o casamento é. O casamento é uma união entre pessoas independentes para viver numa relação de interdependência. Eu não quero me estender sobre isso, porque nós temos aí horas do pastor Guilherme falando sobre isso. Mas você precisa lembrar. Precisa lembrar que nessa relação, o homem sai da sua casa, pega a sua mulher, se une com ela, se une com os problemas dela, com as chatices dela. É isso. É uma união de interdependência. E não é diferente com o homem, não. Mais chato ainda. Né? Muquirana. Pão duro mesmo. Só preocupa com o dinheiro. Não é assim? É uma relação de interdependência e é uma relação em que um assume o outro integralmente. Não dá para levar meia mulher para casa. Tem que levar tudo. Não dá para levar meio homem para casa. E você leva a mulher e tudo que tem junto. Família. Os problemas da sua mulher são os seus problemas. Os problemas do seu marido são os seus problemas. Não vem com esse papo furado de que ela resolve a vida dela e está tudo certo, ela tem o dinheiro dela, né, ela tem a vida dela, porque a mulher moderna é uma mulher independente, por aí vai. Tem disso não, querido. Não tem disso não. O profeta está lembrando aqui que ser um só é isso. Você tem que se entrelaçar com a mulher e agora tem que ir em frente. Você assume os problemas. E as virtudes também, é claro. Tem muitas. A questão é que a gente não gosta tanto dos problemas, né? E tem que ser uma só carne. E na tradição judaica, uma só carne é sexo. Casamento tem que ter sexo, Claro que existem, né, situações em que não é possível, não é disso que eu estou querendo tratar. Tem casais que não vão ter filhos, e esse também não é um problema. Não é disso. É que o fato de ser um só é uma consumação. Tem que haver sexo, tem que haver contato, cuidado. Tem que haver carinho, tem que haver olhar, tem que haver presença. É disso que o profeta está lembrando o povo. Só que o povo aqui já tinha esquecido disso há um tempão. Porque estava olhando lá, né, as moreninhas, as filhas dos filisteus, gatinhas, uau, vou pegar. E esquecendo da aliança que tinha feito desde a juventude. É isso que o profeta está falando aqui, ó. Então, meu irmão, cuida de você mesmo. Porque esse pacto que Deus fez com o seu povo é um pacto de preservação nacional, claro, mas também é um pacto de preservação da família cristã. Quando você
é santo, você está honrando a Deus, cuidando da sua família. Deus estava preocupado lá no Velho Testamento com essa geração, com essas gerações que trariam o Messias até a terra. E agora ele está preocupado com o quê? Está preocupado com o texto que eu já disse, em separar você para uma vida de santidade. Nação santa, povo exclusivo de um Deus ciumento. Deus não gosta de te ver misturado com pecado, com idolatria, meu irmão. Deus não quer te ver misturado com idolatria. Não. E por último, Deus não aceita o divórcio, porque o profeta vai dizer aí, no versículo 16, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos. Eu abri esse culto lendo o texto de Mateus, capítulo 22. E justamente porque nesse ponto é importante você ter em mente o que qualquer judeu teria na sua cabeça nesse período. Na antiguidade, quando os reis iam casar seus filhos, havia um costume do rei preparar roupas para os convidados. Tinha lá o costureiro real, e ele, ao fazer o convite, enviava junto com o convite as vestes nupciais, para que eles viessem e se assentassem à mesa do rei. O texto que nós lemos aqui no início, Mateus capítulo 22, Jesus profere uma parábola sobre isso, dizendo que um rei ia casar o seu filho, foi isso que nós lemos? E aí ele chamou vários convidados, um monte deles rejeitaram, falaram, não quero ir não, estou cansado, não vou no casamento desse rei chato não. Então o rei disse, sai então pelo caminho, vai chamando todo mundo, olha que interessante. E aí os seus súditos fizeram isso, foram pelo caminho chamando ali quem eles viam.